E aí, pessoal, acabou agora há pouco o jogo da transição do Grêmio, vencemos 3-1. Vamos falar individualmente de cada nome, cada destaque, cada problema também, o trabalho coletivo desenvolvido pelo treinador. Vamos falar, enfim, tudo o que aconteceu nesta tarde lá em Eldorado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Gente, vamos lá. O Grêmio desenvolve um trabalho que a gente não cansa de elogiar na transição. A categoria de base entrega para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes um time comandado por Thiago Gomes, que já esteve no profissional nos últimos dias, fez um ótimo trabalho também ali e começa a desenvolver uma nova equipe. Hoje, especialmente, nós tivemos uma característica nesse jogo, porque 4 jogadores que estavam no profissional acabaram baixando e transformaram também um pouco da visibilidade desse jogo. Por quê? Porque esses meninos chegaram, teve muita polêmica na saída do profissional, apesar de todos saberem que essa é a rotina do Grêmio. O Grêmio, dentro do momento que criou diminuiu a distância entre as categorias de base e o profissional, vai fazer cada vez mais isso virar rotina. Os jogadores que não são relacionados acabam voltando para atuar na transição ou até mesmo no sub-20, dependendo da idade desses jogadores. E o Grêmio jogou essa tarde contra a equipe do Curitiba. Eu pego e faço aqui para vocês uma análise um pouco mais global do que aconteceu, pegando nome a nome. O Grêmio venceu 3-1, saiu na frente, sofreu um empate e depois, mais pro final do jogo, fez 2 gols. Eu vou pegar, a gente vai contar um pouco da parte tática. O goleiro foi Felipe, que para mim já é realidade, tá? Para mim já é realidade o goleiro Felipe. O goleiro Felipe tem tamanho de goleiro, tem jeito de goleiro, tem seriedade de goleiro, tem coragem de goleiro. Me agrada muito esse nome aqui. Eu já pedi, já fiz um conteúdo sobre isso e peço que vocês anotem. Na lateral direita jogou Tomás Luciano. Eu vi pouco esse menino jogar e o primeiro tempo dele eu gostei muito. Um lateral maior, um pouco mais forte, técnico também, mas com força, tanto defensiva quanto ofensivamente. Primeiro tempo eu gostei muito dele, muito mesmo. Ele depois foi substituído pelo Vitor Barreto, mas aí a gente vai chegar no Vitor um pouco mais tarde. A zaga, Heitor e Emanuel, todos conhecidos. O Emanuel desceu, estava no profissional, desceu para jogar essa partida. E na lateral esquerda, Guilherme Guedes. Guilherme Guedes, um ponto importante da gente discutir. Eu gostei do Guilherme Guedes do ponto de vista ofensivo mais uma vez. Defensivamente, o Guilherme Guedes enfrentou dificuldade contra o time do Curitiba. O gol, inclusive, o gol de empate do Curitiba é uma jogada pelo lado dele, que ele acaba não antecipando, acaba recuando, permitindo que tenha articulação por ali, a bola é cruzada na área, o jogador domina mais ou menos perto da marca do pênalti, gira muito bem, faz o gol, sem chance para o goleiro, sem chance para a defesa. Talvez se o Guilherme Guedes tivesse um pouquinho mais de cacoete defensivo, aquela jogada não teria sido criada por ali, ela que vem da esquerda, vai nas costas dele, não é nas costas, é junto a ele, e aí existe o cruzamento. No meio-campo, Fernando Henrique e Bitelo, os 2 volantes no início do jogo, tá? Fernando Henrique é um jogador de muito talento, vira o jogo com qualidade, bate com os 2 pés na bola. Achei o Fernando Henrique com um pouquinho enfeitado em determinado momento, dando de trivela, não precisava isso, mas mesmo assim fez um bom jogo, é muito bom jogador o Fernando Henrique e vai ter muito espaço por aí. O Bitelo um pouco mais tímido hoje, jogando um pouquinho mais atrás, achei um pouquinho, depois entrou o Matheus Sarará. Matheus Sarará que inclusive fez o segundo gol do Grêmio, o gol que determinou ali a vantagem naquele momento. Depois, como meia, Pedro Lucas, e aqui um capítulo importante, Pedro Lucas teve Covid, voltou. Pedro Lucas perdeu, mais uma vez, aquele espaço que ele tinha ganho do ponto de vista físico. Achei, mais uma vez, com dificuldade física. Muita calma com o Pedro Lucas. Quando eu falo sempre na questão do Pedro Lucas, eu digo, cara, o Pedro Lucas é um jogador que a gente tem que ter mais paciência. Ele é habilidoso, ele é talentoso,
mas ele já ficou para trás de novo na parte física. Ele tinha evoluído e hoje eu já achei um pouco abaixo. Talvez por falta de ritmo, ele que teve Covid não jogou depois, ficou muito tempo ali no profissional muitas vezes sem jogar e achei um pouco difícil. Depois entrou o Wesley no lugar dele. O Vini Paulista fez o primeiro gol do Grêmio, fez o gol da abertura do placar logo a 4 minutos de jogo e é talentoso esse rapaz também. É talentoso esse rapaz, joga pelas extremas do campo, fez um gol com muita habilidade de chapa no canto esquerdo do goleiro. Eu gostei. Na esquerda, o Tailon, ou na direita, eles trocam bastante de lado. Já achei um pouquinho mais frágil também, é bom jogador, mas um pouco mais frágil fisicamente. E entrou depois o Guilherme Belé. Na frente o Rildo, depois o Juan Christian, que fez a jogada do segundo gol. O Rildo merece um capítulo à parte. Eu acompanho o Rildo há bastante tempo, tá? O Rildo tá vivendo o melhor momento dele lá. Tecnicamente ele tá muito bem, recuperou a confiança e aí entra o trabalho do treinador, do Thiago Gomes. O Rildo virou centroavante. O Rildo não era centroavante. O Rildo era um jogador de um meia, um extrema, e ele foi avançando. E ele é muito habilidoso. Ele tecnicamente é um jogador diferente. Portanto, de todos os jogadores, tu vê, inclusive ele foi substituído no jogo, sentiu um pouco fisicamente, acabou substituído. Mas de todos os jogadores nessa partida aqui, o Rildo me impressionou muito, muito. Pela confiança, pela parte técnica, habilidade técnica. Queria ver um pouco mais de confronto, acho que tem que fazer um trabalho físico nele para ele dar uma evoluída. E aí esse jogador vai ser um jogador interessante como opção na frente, lá na frente. Assim como o Elias também tá sendo trabalhado lá para ser o homem da frente. Olha, eu tô gostando do que eu tô vendo, essa mudança de característica no Rio. Já tinha visto isso naquele jogo do profissional e hoje mais uma vez. Acho interessante a avaliação do Rildo, tá? Os gols do Grêmio, o Vini Paulista aos 4 minutos do primeiro tempo, o Curitiba empatou aos 10 do segundo. O Matheus Sarará, uma jogada que começa no Guilherme Guedes pela esquerda, ela vai no Juan Christian, ele dá de chapa e quem entra é o volante, Matheus Sarará, que havia entrado no lugar do Bitelo. Ele faz o segundo gol aos 30 minutos do segundo tempo. E lá no final, o Vitor Barreto, que entrou no lugar do lateral Tomás Luciano, faz o terceiro gol numa jogada meio truncada, sobra para ele. Ele domina e bate de canhota, ela dizia, no zagueiro e entra. E o Grêmio ali faz 3-1. Olha, gente, o que eu posso dizer para vocês com relação à transição? É uma das coisas que mais me dá orgulho de ver. Eu sou daqueles gremistas doentes, sabe? Eu sou gremista doente, vocês me conhecem. E quando eu vejo trabalho que é desenvolvido pelo Romildo Bolzan Neto, que é desenvolvido pelas categorias de base, que é desenvolvido pelo Kevin Krieger, que é desenvolvido pelos profissionais, dá gosto de ver. Porque hoje, por exemplo, o time entrou e tava ruim o jogo, tava duro, tava complicado. E aí a bola vai, o treinador começa a mexer as peças e tu vê entrar talento atrás de talento, troca de características, troca de mudança tática, um time pensado, inteligente, forte, atento. É muito legal de ver. E hoje eu vi mais uma vez trabalho no CT Eldorado. Trabalho. Ali tem trabalho. Ali, na nossa estrutura de categoria de base, que culmina no time da transição, que hoje diminuiu de idade, é um time que já não é tão 23 anos como era. Isso aqui é um brasileiro sub-23, nós estamos falando de meninos ainda, muitos, muito meninos. Tu vê que tem estrutura, que tem trabalho, que tem um treinador de ponta, que tem a atenção física, que tem cuidado, que tem investimento do clube. E isso a gente viu aqui. Eu hoje saio mais uma vez muito satisfeito com o que eu vi. Faço algumas críticas a alguns nomes que eu acho que precisam evoluir em algumas valências, é verdade. Acho que o Guilherme Guedes defensivamente precisa evoluir. Acho que alguns meninos como o Pedro Lucas, como o Tailon, precisam desenvolver fisicamente mais. Acho que sim, acho que tem coisas que precisam corrigir. Mas se a gente for dar uma nota geral ao trabalho que está sendo desenvolvido aqui, essa é uma nota muito positiva de trabalho, de capacidade de trabalho, de força de trabalho, de qualidade de clube.
que é o que a gente pede, principalmente quando o assunto é categoria de base. Portanto, esse é o quadro da transição hoje. Vencemos 3-1 e isso precisa ser valorizado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.